Bom dia a todos. Meu nome é Luana, eu sou engenheira agrônoma formada na Universidade Estadual de Montes Claros, campus Janaúba, e atualmente eu estou no primeiro semestre do mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFVJM, sob orientação do professor Dr. Leonardo Barro Dobbs. Fixação biológica de nitrogênio no feijoeiro foi o tema escolhido para ser apresentado na disciplina de Seminário 1, porque quando se fala em fixação biológica, logo nos vem à mente a cultura da soja, devido à eficiência desse processo na soja. Entretanto, outras leguminosas, como por exemplo o feijoeiro, também pode realizar esse processo de fixação biológica, e essa tecnologia ela pode suprir de maneira parcial a demanda de nitrogênio pelas plantas. O feijoeiro é uma cultura que apresenta uma grande importância econômica e social no Brasil. O feijão constitui uma das principais fontes de proteína na dieta da população e, além disso, é produzido em grande parte por pequenos produtores. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de feijão, juntamente com Mianmar, Índia, Estados Unidos e México. Esses 5 países, eles produzem 57% da produção mundial de feijão, sendo que esses maiores produtores são também os maiores consumidores. A área de feijão total no Brasil é de 2.922 mil hectares e a produção de feijão total é de 3.017 mil toneladas. Entretanto, apesar dessa grande importância econômica e social do feijoeiro e a sua expressão na produção mundial, o Brasil ele apresenta uma baixa produtividade nacional. A produtividade média nacional do feijão comum é de 1.439 quilos por hectare e a produtividade média nacional do feijão calpi é de 499 quilos por hectare. E um dos principais fatores que contribuem para essa baixa produtividade média do feijoeiro é o fato dos cultivos serem realizados em solos de baixa fertilidade natural, especialmente solos pobres em nitrogênio. Além do mais, os produtores eles utilizam diferentes níveis técnicos. Então, há produtores que utilizam alto nível tecnológico, outro médio, há produtores que já utilizam baixo nível técnico no cultivo de suas lavouras. Isso significa que há lavouras de feijão que são cultivadas com irrigação, com adubação, com correção do solo, manejo de pragas e doenças, e já há lavouras que sequer realizam o processo de adubação. Então, essa discrepância entre os níveis técnicos adotados pelos produtores e o fato de grande parte da produção de feijão ser destinada nas mãos de pequenos produtores faz com que essa produtividade média nacional do feijoeiro seja abaixo do potencial da cultura. Dentre os macronutrientes essenciais para o desenvolvimento do feijoeiro, o nitrogênio é o macronutriente mais absorvido pela cultura, é o macronutriente mais exigido. Baixos teores de nitrogênio no solo podem causar perdas significativas de produção e no desenvolvimento da cultura. As principais formas de fornecimento de nitrogênio às culturas são por meio da decomposição da matéria orgânica, onde no processo de mineralização dessa matéria orgânica ocorre a liberação do nitrogênio. Há também a utilização de fertilizantes minerais nitrogenados e a fixação biológica de nitrogênio. A utilização desses fertilizantes minerais nitrogenados constitui um dos principais fatores que elevam os custos de produção do feijoeiro. Isso porque o feijoeiro ele é altamente exigente em nitrogênio e somente parte desse nitrogênio vai ser absorvido pelas plantas. Do total de N aplicado no solo, cerca de somente 50% ficará disponível para as plantas. Isso ocorre porque o nitrogênio ele apresenta um comportamento extremamente dinâmico no solo e pode sofrer diversos tipos de perdas.
perdas pelo processo de volatilização, de desnitrificação, de percolação, de lixiviação. E essas perdas de nitrogênio, além de reduzir a disponibilidade desse nutriente às plantas, a perda de nitrogênio no solo pode contaminar águas superficiais, águas subsuperficiais, e até mesmo o processo de desnitrificação do nitrogênio pode haver liberação de gases de efeito estufa, como o óxido nitroso, agravando mais ainda os problemas do aquecimento global. No processo de fabricação do nitrogênio mineral, é necessário altas temperaturas, altas pressões e grande utilização de combustíveis fósseis. Para vocês terem uma ideia, para se produzir 1 tonelada de amônia, são necessários 6 barris de petróleo. Então, independentemente do nível técnico empregado pelos produtores, é extremamente importante buscar alternativas para reduzir a utilização desse nitrogênio mineral, incrementar os rendimentos da cultura, mas sem deixar de levar em consideração as questões ambientais e o custo de produção. E uma dessas formas de obter isso é potencializar a fixação biológica de nitrogênio. O feijoeiro é uma planta leguminosa que, portanto, realiza interações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio, denominadas de rizóbios. Então, sempre que eu utilizar esse termo rizóbio, eu estou me referindo a essas bactérias que possuem a capacidade de fixar nitrogênio. Essas bactérias, elas se associam às raízes da planta hospedeira, produzindo estruturas especializadas denominadas de nódulos, e no interior desses nódulos é onde ocorre o processo de fixação biológica de nitrogênio. Essa simbiose é um processo mutualístico, no qual tanto a bactéria quanto a planta vão se beneficiar desse processo. A bactéria, ela se beneficia devido aos fotossimilados produzidos pela planta, e a planta vai se beneficiar dessa simbiose devido à fixação de nitrogênio por essas bactérias. Diferente da maioria dos organismos vivos, as bactérias fixadoras de nitrogênio conseguem aproveitar o nitrogênio presente na atmosfera. Isso ocorre porque elas possuem um complexo enzimático denominado de nitrogenase. Esse complexo enzimático vai quebrar a tripla ligação que existe entre os átomos de nitrogênio na atmosfera e possibilitar a redução do nitrogênio gasoso, N2, à amônia. Entre os gêneros que realizam a simbiose com leguminosas, temos o gênero Azorhizóbio, Bradyrhizóbio, Mesorhizóbio, Sinorhizóbio e o gênero Rhizóbio, sendo mais comum o gênero Rhizóbio para a fixação biológica do feijão comum e Bradyrhizóbio mais eficiente para a fixação biológica do feijão caupí. O processo de estabelecimento da simbiose ele é constituído de 3 etapas distintas. A primeira etapa é denominada de sinalização, a segunda etapa é denominada de infecção e a terceira etapa, desenvolvimento dos nódulos, sendo que a segunda e a terceira etapa, então a infecção e o desenvolvimento dos nódulos, vão ocorrer de maneira simultânea. Primeiramente, para haver esse estabelecimento da simbiose, deve haver o reconhecimento entre o rizóbio e a planta hospedeira. E esse reconhecimento, ele se dá por meio de sinais químicos. A planta hospedeira vai liberar exudatos radiculares, como flavonoides e isoflavonoides. Esses exudatos radiculares vão atrair o rizóbio, e quando reconhecido pelos rizóbios, vão ativar um gene contido no plasmídio do rizóbio, denominado de gene NOD, gene da nodulação. Tendo esse gene ativado, o rizóbio vai produzir o que chamamos de fatores NOD. Esses fatores NOD vão desencadear as primeiras mudanças morfológicas e fisiológicas na planta hospedeira. Então, observa na figura 1 a atração do rizóbio em função dos exudatos radiculares liberados pelas plantas. Na figura B, observa que houve um encurvamento do sistema radicular da planta hospedeira,
E esse encurvamento foi em resposta aos fatores NOD produzidos pelo rizóbio. Além desse encurvamento, há uma degradação da parede celular na região de contato do rizóbio com a planta hospedeira, isso para poder facilitar o processo de infecção e formar um canal de infecção, como observado na figura C. Esse canal de infecção nada mais é do que um prolongamento interno da membrana plasmática contendo uma proliferação de rizóbios. Esse canal de infecção ele vai avançar no interior do nódulo, do córtex da planta, até uma região chamada de primórdio nodular. Esse primórdio nodular, ele é formado pela diferenciação das células corticais. Quando o canal de infecção atinge o primórdio nodular, vai haver uma fusão entre o canal de infecção e a membrana celular, representada pela figura D. Após essa fusão, o canal de infecção vai continuar se prolongando para o interior do córtex, atingindo, então, o citoplasma, representado pela figura E, até atingir a última etapa do estabelecimento da simbiose, onde os rizóbios eles são liberados no interior do citoplasma e onde vai haver a formação de uma organela denominada simbiosoma. Os rizóbios, então, vão permanecer no interior do simbiosoma, se dividindo, se multiplicando, até receber um sinal químico na planta, no qual ele vai parar de se dividir, de se multiplicar, e vai se transformar em bacteroides. Bacteroides nada mais são do que uma forma transformada do rizóbio. É o rizóbio já possuindo todo o complexo enzimático para realizar a fixação biológica de nitrogênio. Essa fixação biológica de nitrogênio, ela pode ocorrer de maneira natural, pelos rizóbios nativos do solo, então a própria população de micro-organismos no solo possui a capacidade de nodular o feijoeiro, ou pode ser potencializada pela inoculação. Então, inoculação é um processo no qual as bactérias fixadoras de nitrogênio, selecionadas pela pesquisa científica, elas são adicionadas às sementes das plantas antes do processo de semeadura. Essa inoculação ela é feita utilizando um produto denominado inoculante, onde esse inoculante vai conter as estirpes bacterianas eficientes na fixação de nitrogênio, já comprovada pela pesquisa científica, mais um veículo para poder facilitar o processo de inoculação das sementes. Entretanto, apesar do feijoeiro se beneficiar desse processo de fixação biológica, de poder realizar essa interação com rizóbios, existem alguns fatores relacionados ao feijoeiro, relacionados ao rizóbio e algumas condições edafoclimáticas que vai interferir na eficiência da fixação biológica de nitrogênio nessa cultura. Uma das características relacionadas ao feijoeiro é que o feijoeiro é uma planta promíscua. O que significa isso? Significa que o feijoeiro ele possui pouca especificidade em suas interações simbióticas. Significa que grande quantidade de rizóbios presentes no solo consegue nodular o feijoeiro. Então, isso seria uma coisa boa, não é? Mas o problema é que nem sempre essa população nativa de rizóbios realiza de maneira eficiente a fixação biológica de nitrogênio. Uma população nativa de 10 elevado a 3 células por gramas de solo já é possível realizar a nodulação no feijoeiro. E quando eu falo em promiscuidade no feijoeiro, esse problema ele se torna ainda maior quando eu me refiro à inoculação. Então, a utilização de sementes inoculadas, ao utilizar essas sementes inoculadas, os rizóbios presentes na semente, aqueles rizóbios altamente eficientes na fixação biológica de nitrogênio, vão competir com as espécies de rizóbios nativas do solo pelo sítio de infecção da planta, e essa competição pode reduzir a eficiência de nitrogênio, porque, como eu falei, nem sempre essa população nativa fixa o nitrogênio com eficiência.
Outro fator muito importante é a fertilidade do solo. Dentre os macronutrientes e micronutrientes importantes para a simbiose, existem alguns que vão interferir diretamente no processo, como, por exemplo, o fósforo. O fósforo ele é importante na redução do nitrogênio e na assimilação da amônia. Então, a bactéria, para quebrar aquela tripla ligação que existe entre os átomos de nitrogênio atmosférico, ela necessita de ATP, necessita de energia. Então, o fósforo é muito importante nesse processo de simbiose. O molibdênio também faz parte do complexo enzimático nitrogenase e, além disso, ele faz parte de uma série de enzimas envolvidas no metabolismo do nitrogênio. O ferro, ele é constituinte da enzima nitrogenase e faz parte da leg-hemoglobina. Essa leg-hemoglobina é uma proteína presente no interior dos nódulos e ela é responsável por manter os níveis de oxigênio no interior dos nódulos adequados. Isso porque a nitrogenase é altamente sensível ao oxigênio. O cobalto, ele é importante porque ele é componente da enzima cobalamida e a enzima cobalamida, ela é precursora da leg-hemoglobina. Então, deficiências da enzima cobalamida vai interferir na síntese de leg-hemoglobina e todo o processo de fixação do solo de nitrogênio ficará comprometido. Quando a gente fala em interações simbióticas, nós devemos pensar que essa interação ela é realizada por dois organismos diferentes. Então, quaisquer fatores que afetarem de maneira negativa a planta hospedeira ou o rizóbio vai diminuir a eficiência da fixação biológica de nitrogênio. E pensando na fertilidade do solo, essa característica ela deve ser bastante avaliada em solos tropicais. Então, solos tropicais são solos que possuem um maior grau de intemperismo, possuem uma menor disponibilidade de bases para a planta, maior acidez. E isso pode interferir na eficiência da fixação biológica no feijoeiro. O estresse hídrico e temperaturas elevadas também altera a competitividade do inoculante com a população de rizóbios nativos. O que isso significa? Quando eu realizo o processo de inoculação na semente e cultivo essa semente numa região, num local, onde ela vai ser submetida a estresse hídrico e temperaturas elevadas, a população de rizóbios nativos do solo, elas são mais adaptadas a essas condições adversas. E com isso, ele se torna mais competitivo com os rizóbios presentes na semente, diminuindo ainda mais a eficiência da inoculação no feijoeiro. Existe uma faixa de temperatura ideal para que esse processo de fixação biológica aconteça, que é entre 20 e 30 graus Celsius. Temperaturas muito elevadas vão reduzir a atividade da nitrogenase, reduzir a penetração da bactéria e a ondulação. Então, todas aquelas etapas do estabelecimento da simbiose que foram comentadas vão ser interferidas nessas condições de elevadas temperaturas. Então, além desses fatores ligados à planta, né, que é a promiscuidade do feijoeiro, e fatores edapoclimáticos, é muito importante qual inoculante será utilizado. Então, quando o produtor for adquirir o inoculante, ele deve verificar se esse inoculante ele é registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso porque existe uma instrução normativa, número 13, de 24 de 3 de 2011, que estabelece uma série de normas para comercialização e para a produção desse inoculante. Produtos registrados no mapa, eles vão obedecer, então, essa instrução normativa, possuindo uma concentração mínima de 1 × 10 elevado a 9 unidades formadoras de colônia por grama ou mililitro de produto. Então, essa concentração mínima aumenta a probabilidade de sucesso da fixação biológica de nitrogênio e outros fatores que o produto deve ficar atento em relação ao prazo de validade e as condições de armazenamento do inoculante. Então, produtos inoculantes com prazo de validade vencido,
vão reduzir a taxa de sobrevivência dos risóbios. Com isso, a eficiência desse produto vai ser afetada. E as condições de armazenamento também podem reduzir a taxa de sobrevivência dos risóbios. Isso porque os risóbios, né, o inoculante, contém produtos vivos, contém organismos vivos. Então, quaisquer fatores que interferirem nesse organismo vivo vai comprometer a eficiência do produto. Essa instrução normativa, além de estabelecer normas para a produção, para a comercialização do inoculante, ela especifica quais são as estirpes bacterianas autorizadas pelo Ministério da Agricultura para a fabricação dos inoculantes. Para o feijão comum, existem 3 cepas de bactéria autorizadas e todas essas cepas bacterianas são pertencentes à espécie Rhizobia tropicea. Já para o feijão calpi, existem 4 cepas bacterianas autorizadas pelo Ministério da Agricultura e todas essas cepas bacterianas pertencem ao gênero Bradyrhizobia. Então, observa que o inoculante que nodula o feijão comum não é o mesmo inoculante que vai nodular o feijão calpi. Da mesma forma, não é o mesmo inoculante que vai nodular a cultura da soja. Então, existe uma especificidade do inoculante para cada espécie. Outro fator que pode interferir na eficiência da fixação biológica de nitrogênio é a forma de inoculação. O produtor deve ficar atento à dose recomendada do inoculante. Essa aplicação ela deve ser realizada à sombra e o produtor também deve verificar se a aplicação do inoculante foi realizada de maneira uniforme, de forma que toda a superfície da semente deve ser envolvida com esse produto. Após a realização da inoculação e do cultivo, deve ser feita a verificação da inoculação. Essa verificação da inoculação, ela é feita analisando o sistema radicular do feijoeiro, se há ou não a presença desses nódulos. Entretanto, somente a presença dos nódulos não é garantia de que esse processo de fixação está ocorrendo de maneira eficiente. O produtor ele deve realizar um corte no nódulo e verificar a coloração interna do nódulo. Nódulos com a coloração avermelhada e rosada, como nessa segunda imagem, indicam que são nódulos que estão ativos. Essa coloração avermelhada se dá pela presença daquela proteína que eu mencionei, da leg-hemoglobina, que mantém os níveis de oxigênio adequados no interior do nódulo. Caso o produtor não verifique, que o nódulo está ativo, aí há a necessidade dele entrar com adubação mineral nitrogenada para não comprometer a produtividade. A incompatibilidade da inoculação com o tratamento de sementes também é um problema. Então, muitos produtos químicos utilizados no tratamento de sementes, como, por exemplo, fungicidas, herbicidas, nematicidas, inseticidas, podem exercer toxidez sobre os risóbios presentes, no produto, no inoculante. E dentre esses produtos químicos, o que apresenta maior toxicidade são os fungicidas. Um estudo realizado com diferentes princípios ativos de fungicidas, como captan, carbendazim-mastiran, tolifluoride, tiram e carboxim-mastiran, demonstrou que o uso desses produtos no tratamento das sementes reduziu 77% o número de nódulos e 96% a massa de nódulos. Já um estudo realizado com outros dois princípios ativos, o flujoxonil e o carbendazim, não interferiu nem no número nem na massa de nódulos. Então, existem produtos que são menos tóxicos aos risóbios. Então, devemos adotar algumas medidas para minimizar a interferência dos produtos químicos na inoculação. E algumas dessas medidas são a utilização de produtos de menor toxicidade. Então, sempre que possível, devemos buscar produtos de menor toxicidade, realizar o tratamento de sementes em uma segunda operação. Nunca o tratamento de sementes deve ser realizado junto com a inoculação,
Se houver necessidade de realizar o tratamento das sementes, esse tratamento ele deve ser realizado primeiramente, depois das sementes secas, deve realizar o procedimento da inoculação. Realizar o plantio no mesmo dia do tratamento também aumenta as probabilidades de sucesso da fixação biológica de nitrogênio, e caso não dê por algum motivo para o produtor não realizar o plantio no mesmo dia do tratamento, no dia seguinte as sementes elas devem ser inoculadas novamente. E como outra estratégia para reduzir, né, a interferência dos produtos químicos na inoculação, temos a aplicação do inoculante no suco de plantio. Porém, essa estratégia vai requerer uma dose cerca de 2 a 3 vezes maior da dose utilizada na inoculação via semente. O manejo da adubação nitrogenada também interfere na fixação biológica de nitrogênio. Doses elevadas de nitrogênio vai reduzir a fixação biológica, já que o nitrogênio vai afetar a atividade da enzima nitrogenase. Entretanto, em solos com baixo teor de nitrogênio, podem ser utilizadas doses de arranque, doses de plantio. Essas doses devem ser doses pequenas, de cerca de 20, 30, 40 quilos por hectare de N, para favorecer o crescimento inicial da planta antes do processo de estabelecimento da fixação biológica de N. Há resultados de pesquisas que mostram que também a utilização de doses pequenas na cobertura também não afetam a fixação biológica de nitrogênio. Então, em relação ao manejo da adubação nitrogenada, temos que as doses elevadas reduzem a atividade da fixação biológica de nitrogênio. Apesar dessas limitações, né, da fixação biológica de nitrogênio no feijoeiro, nas últimas décadas houve vários avanços científicos que possibilitaram indicar a inoculação nessa cultura. Entre os avanços científicos, temos a utilização de estirpes mais eficientes. Então, atualmente, a espécie que é utilizada para a inoculação do feijão comum é uma espécie com alta estabilidade genética, tolerante à acidez e tolerante às altas temperaturas. Então, essas características tornam essa espécie mais competitivas com a espécie dos risóbios nativas do solo. E antes da década de 90, mais ou menos, os estudos com inoculação que se tinham no feijoeiro eram estudos que utilizavam bactérias, risóbios, com baixa estabilidade genética. Esses risóbios, eles perdiam a sua capacidade de modulação e por isso interferia nos resultados de pesquisa. Outro fator muito importante é a utilização de cultivares mais responsivas à fixação biológica de nitrogênio. Quando buscamos historicamente o processo de melhoramento genético do feijoeiro, percebemos que essa característica de fixação biológica, ela foi pouco selecionada. Buscou-se selecionar características relacionadas à produtividade, relacionadas ao porte, à arquitetura da planta, para favorecer o processo de colheita, e a fixação biológica de nitrogênio foi pouco selecionada. Entretanto, atualmente está tendo várias pesquisas científicas que buscam selecionar linhagens mais responsivas, cultivares mais responsivas. Isso é muito importante. Essa figura, ela mostra a resposta de diferentes cultivares à inoculação. Temos dois grupos de feijão distintos, né? Grupo carioca e grupo preto. E dentro do grupo carioca, temos a cultivar Poré, Pérola e BRS estilo. Dentro do grupo preto, temos cultivares BRS Valente e BRS Grafite. Essas cultivares, elas foram submetidas a diferentes tratamentos. Somente com a inoculação, utilizando o risóbio, representado pela cor verde, a utilização de risóbio mais 50 kg de nitrogênio, representado pela cor azul, e a utilização de 120 kg de N por hectare. Então, observe, por exemplo, a cultivar Poré e a cultivar BRS estilo dentro do grupo carioca. Quando é aplicado o tratamento somente com a inoculação, a cultivar Poré foi mais responsiva que a cultivar BRS estilo para esse tratamento.
Já quando foi aplicada a dose de 120 quilos por hectare de N, a cultivar BRS estilo, ela foi mais responsiva que a cultivar Poré. E dentro do grupo preto, as cultivares apresentaram um comportamento mais semelhante aos tratamentos aplicados. Então, o que eu quero mostrar é a importância dessa seleção de cultivares mais responsivas para aumentar a eficiência da fixação do nitrogênio na cultura do feijoeiro. Outra linha de pesquisa que vem sendo bastante estudada e está obtendo resultados promissores é a utilização da co-inoculação com risóbio mais azospirilo para potencializar a fixação biológica de nitrogênio no feijão. Essa co-inoculação, ela consiste na utilização de uma bactéria fixadora de nitrogênio mais uma bactéria promotora de crescimento. Essa bactéria promotora de crescimento é uma bactéria que não realiza simbiose, não nodula o feijoeiro, entretanto, ela pode trazer uma série de benefícios para as plantas. Elas podem produzir importantes hormônios, como auxinas, citocininas, giberelinas, podem solubilizar fosfatos, podem aumentar a área superficial das raízes das plantas. Então, o objetivo da co-inoculação é fazer com que o efeito conjunto dessas bactérias supere os efeitos individuais de cada uma. Nessa figura, nós temos mostrando a produtividade em quilos por hectare de diferentes tratamentos. O tratamento co-inoculado com a cor vermelha, o tratamento utilizando somente o risóbio com a cor verde, o tratamento utilizando 80 kg de nitrogênio com a cor laranja e o tratamento testemunha, em que não foi realizado nem inoculação e nem adubação. Podemos perceber que o tratamento que obteve maior produtividade por quilos por hectare foi o tratamento co-inoculado, superior ao tratamento onde foi utilizado 80 quilos de nitrogênio. O que eu quero mostrar, gente, é que essa técnica de co-inoculação, ela pode ser promissora. Ela pode produzir igual ou até mesmo superior a um tratamento utilizando 80 quilos por hectare de N. Isso é muito interessante. Já o gráfico ao lado mostra a produtividade em porcentagem, a diferença da produtividade dos tratamentos em relação à testemunha. Então, o tratamento co-inoculado produziu 28,7% a mais que a testemunha, o tratamento com risóbio produziu 6,7% a mais que a testemunha, e o tratamento onde foi utilizada a adubação de 80 kg de N produziu 17,8% a mais que a testemunha. Nessa imagem, temos duas lavouras submetidas, uma submetidas à co-inoculação do risóbio mais azospirilo e a outra somente com a inoculação com risóbio. E podemos perceber uma diferença na coloração das folhas. No tratamento onde foi feito somente a inoculação com risóbio, as folhas elas apresentam coloração mais amarelada, demonstrando deficiência de nitrogênio. Já na lavoura em que foi utilizado o processo de co-inoculação, as folhas apresentam coloração mais esverdeada, um verde mais intenso, não demonstrando deficiência de nitrogênio. Essa co-inoculação, além de ser uma estratégia promissora para reduzir a utilização de nitrogênio mineral e diminuir, os impactos ambientais, ela pode proporcionar maior lucro para o produtor. Essa figura, ela mostra os 3 diferentes tratamentos e quais foram o custo de produção para esses tratamentos, a receita bruta e a receita líquida. E observa que, dentre esses tratamentos, o tratamento que obteve maior receita líquida foi onde foi realizada a co-inoculação, com 40 sacas de receita líquida, superior a 6 sacas, ao tratamento em que foi utilizado 80 kg por hectare de N, e superior em 9 sacas ao tratamento que foi realizada somente a inoculação. Uma outra proposta que visa incrementar a nodulação é na utilização de aditivos. Então, nós vimos que para haver o reconhecimento entre o risóbio e a planta hospedeira, esse reconhecimento são por meio de sinais químicos, que as plantas elas liberam de suas raízes exudatos radiculares. E há estudos que mostram que quanto maior a liberação desses exudatos radiculares, maior é a nodulação no feijoeiro. Então, essa linha de pesquisa, ela busca adicionar exudatos de sementes Mimosa floculosa e leucena
aos inoculantes de feijoeiro, visando incrementar essa nodulação. Outras linhas de pesquisa que vem sendo adotada é a utilização de sementes enriquecidas com fósforo e molibdênio. Nós vimos a importância, né, desses nutrientes no processo de simbiose. E a busca por utilizar sementes enriquecidas seria aumentar a disponibilidade desses nutrientes para as plantas, já que no solo eles podem sofrer o processo de adsorção e ser indisponibilizados. Entretanto, o molibdênio ele apresentou resultados positivos em plantas que não foram inoculadas e baixos níveis de fósforo e nitrogênio no solo. Ou seja, a utilização de sementes enriquecidas com molibdênio foi interessante para favorecer a inoculação, o processo de fixação biológica de nitrogênio na própria população de risóbios nativos. Em plantas inoculadas, não teve muito sucesso. Já a utilização de sementes enriquecidas com fósforo obteve resultados positivos quando as plantas foram inoculadas, em plantas inoculadas, com baixos níveis de fósforo no solo. No dia 13 de 10 de 2020, foi publicado no site da Embrapa Agrobiologia essa notícia. Descobertas sobre proteínas podem ampliar o uso da fixação biológica de nitrogênio em feijão. Então, pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, eles identificaram proteínas nas folhas do feijão comum que são favorecidas quando ocorre o processo de inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas proteínas, a descoberta dessas proteínas é muito importante, porque essas proteínas, elas poderão ser utilizadas como marcadores moleculares para a seleção de espécies, né, mais responsivas à fixação biológica de nitrogênio. E com isso ia acelerar bastante o processo de melhoramento genético do feijão. Então nós vimos quais são as limitações do feijoeiro, quais foram os avanços científicos nas últimas décadas, e agora eu quero demonstrar que essa tecnologia ela pode ser aplicada tanto para pequeno produtor, quanto produtor que utiliza alto nível tecnológico. Para o produtor que utiliza baixo nível técnico, essa tecnologia ela é sensacional, porque muitos produtores de feijão não realizam sequer a adubação com qualquer fertilizantes, e há estudos que mostram que a utilização da inoculação no feijoeiro, nessas condições, pode incrementar cerca de 30% dos rendimentos do produtor, da lavoura, e em relação aos produtores que utilizam alto nível tecnológico, há resultados de pesquisa que mostram que a associação de pequenas doses de nitrogênio associadas à inoculação pode fazer com que aquele produtor reduza em 50% a utilização dos adubos minerais nitrogenados. Então, essa tabela, ela mostra o rendimento de grãos de 2 cultivares de feijoeiro em função da inoculação e da adubação nitrogenada em pequenas propriedades no município de Unai, avaliando 2 cultivares diferentes. Os tratamentos que foram adotados foi o tratamento controle, onde não foi feita a inoculação nem a aplicação de nitrogênio, a inoculação com estirpes selecionadas pelo Ministério da Agricultura e a aplicação de 60 kg de nitrogênio por hectare. Então, observa que para cultivar requinte, não houve diferença estatística entre o tratamento inoculado e a aplicação de 60 kg por hectare de nitrogênio. E o tratamento inoculado incrementou cerca de 24% a produtividade em relação ao tratamento controle. Já para cultivar diamante negro, foi um cultivar que o tratamento inoculado não diferiu nem do controle, nem da aplicação de nitrogênio, sendo que essa cultivar foi uma cultivar menos responsiva à fixação biológica de nitrogênio que comparada a cultivar requinte. Agora, essa tabela, ela mostra o rendimento de grãos de feijão da cultivar pérola, supridos com fertilizante nitrogenado e ou inoculante, numa condição de alto nível tecnológico. Então, dentre os tratamentos aplicados, observa-se que não houve diferença estatística entre o tratamento que foi inoculado mais 20 kg de N ou o tratamento em que foi utilizado 160 kg de N. Então, isso significa que a associação da inoculação com uma dose pequena de nitrogênio
pode produzir até igual a um tratamento em que foi utilizado 160 quilos de N. Então, gente, essa tecnologia é uma tecnologia promissora devido aos últimos os avanços científicos que tiveram nos últimos anos. É uma tecnologia que vai permitir que os pequenos produtores incrementem a sua produtividade e pode modificar o cenário da produção média de feijoeiro no Brasil. Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.